Olá pessoal, mais uma vez, professor Jonathan Castro falando. E hoje, o que a gente vai tratar nesse vídeo? Bom, é importante se dizer que esse vídeo é uma continuidade da minha primeira aula em relação à função trigonométrica. Eu fiz uma pequena introdução, lembrei algumas coisas, falei sobre algumas coisas que você precisa saber, aquilo de mais básico que você precisa saber, tanto em relação à função quanto em relação à trigonometria, para que você comece a entender melhor a função trigonométrica, ok? Então vamos lá, preste atenção. Para a gente poder iniciar agora o assunto em si, depois da nossa introdução, eu coloquei aqui as duas funções mais básicas que nós podemos ter dentro da função trigonométrica, que é a função f de x igual a seno de x ou a função f de x igual a cosseno de x, beleza? O que é importante nós destacarmos agora no início? O seguinte, só de escrever essas duas funções básicas, o que a gente consegue entender? Bom, o x aqui está fazendo o papel do nosso arco, do nosso ângulo, tudo bem? Então, o x, vou destacar isso daqui, o x ele está fazendo o papel do nosso ângulo, do nosso arco, beleza? Enquanto o y, que é o f de x, que é a função de x, ele vai representar o resultado tanto de seno quanto de cosseno. Aí, logicamente, vai depender da função que você esteja trabalhando, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai definir para essas duas funções básicas o domínio, a imagem e o período, beleza? Para isso, o que eu vou fazer aqui com vocês? Olha para cá, por favor. Lembra da nossa aula introdutória? Lembra do nosso círculo trigonométrico? Beleza? Um detalhe importante que eu comentei lá. Agora, gente, é extremamente importante que a gente sempre lembre, e nesse ponto aqui, principalmente, é o momento que você não pode esquecer disso. A maior parte das questões que envolvem função trigonométrica, os nossos ângulos eles não estarão mais em graus. A maior parte das questões que envolvem função trigonométrica, os nossos ângulos estarão em radianos. Qual é a principal passagem que você precisa lembrar? Grau radiano. 180 graus equivalem a π radianos, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Na aula introdutória, eu comentei sobre o crescimento ou o decréscimo dos nossos ângulos utilizando os graus. Nessa aula aqui, eu vou colocar os nossos ângulos em radianos. E é importante destacar o seguinte, lembra o seguinte, gente, a gente vem desde o fundamental lidando com os ângulos em graus, então não é errado você pensar ainda em grau. E assim, é muito difícil você não pensar nos teus ângulos em graus. Mas é importante que imediatamente, ao pensar no ângulo em grau, que você pegue esse grau e passe para radiano. Beleza? Tranquilo? É lógico que existem alguns ângulos, e assim, são os ângulos mais comuns, que você já precisa ter na ponta da língua. Pô, esse cara aqui em graus é assim em radianos. Esse cara aqui em graus é assim em radianos. Por exemplo, se o 180 graus é π radianos, o 90 graus é π sobre 2, porque é metade, beleza? Poxa, se o 180 graus é π radianos, então os 60 graus é π sobre 3. Por quê? Porque é 1/3 de 180 graus. E assim vai, tudo bem? A gente vai tirando isso aqui com calma, ok? Então vamos lá, preste atenção por favor. Lembrando o seguinte, a marcação dos nossos ângulos, ela acontece a partir do marco zero. Esse daqui, ó, esse extremo à direita é o nosso marco zero. Então eu tenho aqui ó, o nosso 90 graus, que agora ó, é o nosso π sobre 2, beleza? Aqui ó, eu tenho o π, que é o equivalente ao 180 graus. Aqui ó, eu tenho o 3π sobre 2. Aqui eu tenho 2π. E assim vou. E é importante lembrar o seguinte, gente, que nessa aula introdutória eu comentei que os nossos ângulos eles não ficam limitados a apenas uma volta. Se eu quiser, eu posso continuar rodando aqui e eu vou descobrindo novos ângulos. E detalhe, conforme eu vou avançando no sentido anti-horário, que é o nosso sentido de crescimento, o que eu vou fazer? O nosso ângulo vai crescendo cada vez mais. Então repara que aqui ó, eu não parei em 2π, que seria o equivalente ao 360 graus. Esse próximo ângulo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser o 5π sobre 2. Tudo bem?
que seria o equivalente a 450 graus. E assim vou, beleza? Aí acontece, só que agora vamos lembrar de um outro detalhe. Eu expliquei também que quando você segue no sentido anti-horário, você vai no sentido de crescimento. Obviamente, se eu seguir no sentido horário, ao invés de eu crescer, eu vou decrescer. Ou seja, voltei para o zero. Eu não subi para chegar no π sobre 2? Eu posso muito bem descer e eu vou chegar aqui, ó, no menos π sobre 2. Tudo bem? Aí eu vou chegar aqui, por exemplo, ó, no menos π. E assim vou, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o domínio, lembra que eu citei que o domínio é o conjunto de todos os valores de x? Nesse caso aqui, o x ele não é o nosso arco, ele não é o nosso ângulo. O x não é justamente o ângulo que eu começo a marcar aqui, partindo do zero, indo para o lado positivo ou indo para o lado negativo. Não é isso? Beleza. Então o que acontece? O que a gente acaba de perceber aqui? Não existe nenhuma limitação para esse domínio, tudo bem? Então, o domínio mais amplo possível que uma função f de x igual a seno de x, ou uma função f de x igual a cosseno de x, o domínio mais amplo possível que essa função pode ter é todo o nosso campo real. Ou seja, não existe inicialmente limitação nenhuma, não existe nenhum ângulo que eu não posso colocar aqui para calcular o seno, nem o cosseno, tudo bem? A única dificuldade, às vezes, é você conseguir localizar exatamente a posição desse cara dentro do círculo trigonométrico. Mas não importa o quão grande ou quão pequeno seja esse ângulo. Se eu quiser um ângulo muito grande, a única coisa que vai passar a acontecer é eu vou precisar dar mais voltas no sentido anti-horário. Se for um ângulo muito pequeno, um ângulo negativo, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar mais voltas no sentido horário, que agora é o nosso sentido negativo, o nosso sentido de decrescimento. E assim vai. Beleza pura? Tá claro isso para você? Que não existe nenhum impedimento, eu consigo localizar qualquer ângulo dentro do círculo trigonométrico. Ou seja, qualquer ângulo que aparecer aqui, eu posso calcular tanto seno quanto cosseno, ok? Por isso, o domínio, que é o conjunto dos valores de x, é todo o campo real. Beleza pura? Show de bola. Agora, vamos para a imagem. Bom, o que é importante nós lembrarmos em relação à imagem? Toda vez quando eu falei lá no nosso vídeo de introdução sobre a imagem, eu comentei o seguinte: a imagem ela é subconjunto do contradomínio, e o que acontece com a imagem? A imagem são aqueles valores do y que aparecem resultado de um x, beleza pura? Para a gente poder entender a nossa imagem, só vou lembrar vocês um detalhezinho da nossa introdução. Olha que legal. Lembra que eu citei que a marcação dos senos e cossenos dentro do círculo trigonométrico, ela acontece nos eixos. Então os valores de seno e cosseno eu vou encontrar nos eixos, não no círculo, beleza? E eu citei para vocês que o nosso círculo tem um raio unitário. Aí lembra que eu comentei com vocês da limitação. Qual é o máximo que um seno pode assumir? Qual é o valor máximo que um seno pode assumir? Mais 1. Qual é o valor mínimo que um seno pode assumir? Menos 1. Qual é o valor máximo que um cosseno pode assumir? Mais 1. Qual o valor mínimo que um cosseno pode assumir? Menos 1. Ou seja, tanto seno quanto cosseno, eles têm uma limitação clara dentro do círculo trigonométrico. O valor máximo é mais 1 e o valor mínimo é menos 1. Ou seja, independente do ângulo que eu pegue, seja ele muito grande ou muito pequeno, o que vai acontecer com o seno e cosseno? Vai estar necessariamente no intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, qualquer seno e cosseno, qualquer resultado para f de x, qualquer valor de y, vai estar necessariamente no intervalo fechado de menos 1 a 1. Beleza? Show? Show de bola. Por fim, a gente vai falar sobre o período. O que é o período? Vamos lembrar. Eu comentei o seguinte: o período é uma variação de x para que eu tenha certeza que o resultado final vai se repetir. Beleza pura? Então vamos lá. Atenção aqui no que eu vou falar. Se liga só. Bom, para a gente poder terminar essa ideia, vamos entender o seguinte.
Vou marcar aqui um ângulo qualquer. Vou marcar aqui, por exemplo, esse ângulozinho, que eu vou chamar de θ. Vou chamar esse ângulozinho de θ, ok? Lembrando, como é que eu faço a marcação de seno e cosseno de θ? Simples. Eu venho aqui no ponto, faço uma linhazinha horizontal para marcar o seno. Então, esse carinha aqui, ó, é o seno de θ. Ok? Faço uma linha vertical para marcar o cosseno. Então, esse daqui, ó, é o cosseno de θ. Beleza pura? Tranquilo? Show de bola. O que vai acontecer agora? A tampinha da cadeira caiu. Vamos lá. O que vai acontecer agora? O que é importante nós entendermos? O que eu quero? Eu quero agora... Lembra que o x é a representação do ângulo? Lembra que o período é justamente uma variação do x? Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma variação para o θ para que o resultado desse seno e desse cosseno não mude. Beleza? Então, olha que simples. Se eu estou aqui no ângulo θ e eu dou, por exemplo, uma volta completa, concorda comigo que eu vou bater exatamente no mesmo lugar? Gente, olha que simples. Se eu fizer uma variação de 360 graus no ângulo, eu não vou ter alteração no seno e no cosseno, porque a posição desse ângulo no círculo trigonométrico não vai mudar. Tá claro isso? Então, olha que legal. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou trabalhar em graus para ficar mais simples. Se eu tivesse aqui um ângulo de 30 graus, estou no ângulo de 30 graus, faço uma volta completa. Pô, então, peraí. Se eu estou no ângulo de 30 graus e eu somar 360 graus, eu vou estar em 390 graus. Reparou como o meu ângulo ele mudou? Eu saí de 30 graus e fui para 390 graus. Mas mesmo saindo de 30 graus e indo para 390 graus, não vai haver variação em seno e cosseno. Por quê? Porque os dois ângulos vão bater exatamente no mesmo ponto. Tudo bem? E detalhe, se eu quiser, eu posso acrescentar mais uma volta? Posso ou não? Posso, pô. Então, se eu parei em 390 graus e eu somar, pô, peraí, vou somar de novo 360 graus. Você vai ver que a gente vai bater no 750 graus. E concorda comigo que toda vez que eu variar o ângulo em uma volta completa, em 360 graus, eu não vou mudar o seno e o cosseno. Porque necessariamente o ponto daquele ângulo, ele vai se repetir novamente, logicamente. O valor do ângulo vai mudar, mas a posição dele no círculo trigonométrico não vai. Então, a variação do ângulo que eu posso ter para que o resultado de seno e cosseno se repita, qual é essa variação? 360 graus. Para a gente aqui, ó, é o nosso 2π. Ou seja, para uma função básica, f de x igual a seno de x, ou f de x igual a cosseno de x, qual é o nosso período? 2π. Mais uma vez, para a gente poder fechar essa ideia inicial. Domínio, todo o campo real. Não existe limitação para seno e cosseno. Eu posso calcular o seno e o cosseno para qualquer ângulo. Tudo bem? Seja ele positivo, zero, negativo, o que for. Ok? A única dificuldade que você pode ter é o número de voltas que você vai precisar dar para chegar naquele cara, se ele for muito grande ou muito pequeno. Domínio real. Ok? Depois a imagem. A imagem vai tratar do resultado disso. Seno e cosseno. Máximo 1 e mínimo menos 1. Ou seja, a imagem é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Todo o valor de seno e cosseno tem que estar entre esses dois valores. Show? E por fim, o período. O período é uma variação do x, é uma variação do ângulo, para que eu tenha certeza que o seno e cosseno não vai mudar. O nosso período é 360 graus, é 2π. Show de bola? Vamos para a próxima parte. Voltamos aqui, pessoal. Vamos lá, preste atenção. Primeiro, agora, eu vou falar rapidamente sobre o gráfico da função f de x igual a seno de x, ok? E depois a gente vai ver que, entendendo o f de x igual a seno de x, o f de x igual a cosseno de x vai funcionar basicamente da mesma forma. Posteriormente, o que eu vou mostrar para vocês? Quais são as variações que tanto o seno de x quanto o cosseno de x, quais são as variações que essas duas funções podem ter, beleza?
Aí, logicamente, a gente vai expandir essa ideia para outras funções, funções mais complexas e por aí vai, ok? Mas vamos lá, vamos entender o básico primeiro. Função f de x igual a seno de x. Vamos voltar aqui para o círculo? Antes da gente entrar no círculo, sempre bom destacar o seguinte: o x ele faz o papel do nosso arco, do nosso ângulo, enquanto o y, que é o f de x, ele vai fazer o papel do resultado tanto de seno quanto de cosseno, ok? Então vem aqui para o círculo comigo. Eu desenhei aqui o meu círculo trigonométrico, marquei aqui à direita o nosso ângulo zero. Repara o seguinte, que o nosso ângulo zero, verticalmente, ó, dá para eu observar o seguinte, que esse ângulo zero ele está na direção do zero do eixo seno. Tudo bem? Por isso que o gráfico de seno de x, ele começa, ó, no 0, 0. Por quê? O valor do x é 0, o valor do ângulo é 0, e o seno de 0 também é 0. Tudo bem? E de novo, é só você analisar como eu estou aqui no eixo vertical. Verticalmente, esse 0 aqui ele está na direção do 0 do eixo seno. Ok? Beleza? Show de bola. Aí eu vou vir aqui e vou crescer. Eu vou para o ângulo aqui de cima. Que é o ângulo que aparece aqui em cima? É o nosso π sobre 2. É o equivalente ao 90 graus. Beleza pura? Repara agora que a gente saiu do zero, foi para π sobre 2. E o que vai acontecer com o seno? Bom, verticalmente, a gente estava aqui na direção do zero, por isso que o seno de zero é 0. E a gente foi para π sobre 2. Repara, lembra desse ponto aqui mais alto? Bom, esse ponto mais alto é o máximo que um seno pode assumir. É o nosso mais 1. Olha que legal. Então, ó, repara, gente, que saindo do zero e indo para π sobre 2, repara que o nosso ângulo ele está crescendo. Porque eu estou seguindo no sentido anti-horário, que é o nosso sentido de crescimento. E repara que ao fazer esse caminho, repara que verticalmente eu estou subindo. Consegue me entender? Ou seja, quando eu saio do zero e vou para π sobre 2, eu saí do seno igual a 0 e estou indo para o seno igual a 1. Consegue observar isso? Ou seja, conforme eu vou de 0 e vou para π sobre 2, o que eu estou fazendo com o valor do seno? Já que eu estou subindo com o ângulo, eu vou estar subindo também com o valor de seno. Repara que é exatamente isso que acontece aqui, ó, nesse primeiro momento. A gente sai do ângulo 0, vai até o ângulo, caiu de novo a caneta, π sobre 2, e em π sobre 2, o seno ele alcança o seu valor máximo, que é 1, ok? Aí o que vai acontecer? Bom, eu vou continuar avançando no ângulo. Eu saio de π sobre 2 e vou para π. Só que repara o seguinte, que ao sair de π sobre 2 e ir para π, eu estou aumentando o ângulo, só que repara que o desenho, a gente já passa, ao invés de subir como nesse primeiro momento, a gente está descendo verticalmente. Então a gente sai de novo do 1 e vai parar no 0. Olha como o π ele está na direção do 0 do eixo seno. E ó, olha aqui, ó, olha como é exatamente isso que acontece aqui. Ó. A gente chegou lá no ponto mais alto e começou a descer. Ó. Até que, quando o ângulo ele se torna π, repara que o y dele, o resultado do seno, é 0. Tudo bem? Só que aí o que vai acontecer? Poxa, eu vou continuar aumentando o ângulo. Então vem de π para 3π sobre 2. Repara, gente, que eu desci mais ainda verticalmente. Eu estava na direção do 0, eu desci mais ainda. Eu vim parar aqui ó, no valor mínimo. Qual é o valor mínimo? É o menos 1. Olha que legal. Então, ó, vamos recapitular desde o início? Bom, saí do 0, subi para o 1, voltei para o 0 e agora fui lá no menos 1. Ó, 0, subi para o 1, desci para o 0 e fui parar lá no menos 1. Ó. Onde é que eu paro em menos 1 aqui? No nosso 3π
sobre 2. Ó. O ângulo, o x, é o 3π sobre 2, enquanto o resultado aqui, ó, é o menos 1. Tudo bem? Aí, ó, vou sair agora de 3π sobre 2 e vou voltar para esse ponto aqui, ó, só que agora no 2π. Eu completei uma volta. Quando eu bato nesse ponto aqui, repara que eu volto para o zero. Ó, e é exatamente isso que acontece. Eu saí do menos 1 e voltei para o zero. Ó. Isso acontece aonde? Em 2π. Ou seja, em 2π o seu seno vale 0 novamente. Tudo bem? E detalhe, gente. Lembra da historinha do nosso período? Lembra que o objetivo do período é você variar o x, é uma variação do x, para que o y consiga se repetir? Lembra disso? Repara no seguinte, e isso eu quero que você agarre com você. Observa só esse movimento que nós fizemos aqui no gráfico, beleza? Que foi o correspondente a uma volta completa. Uma volta completa aqui equivale a 2π radianos, que é justamente o valor do nosso período, ok? Quando você analisa o gráfico, você percebe como isso faz mais sentido ainda agora nesse momento. Por quê? Porque você vai ver o seguinte, esse gráfico ele não para em 2π. Como eu coloquei o nosso domínio o mais amplo possível, todo o campo real, esse gráfico aqui ele não vai parar aqui. Repara que eu coloquei uma continuidade, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas o legal é você entender o seguinte, olha só, lembra disso daqui, ó. Observa esse comportamento aqui, ó, do gráfico. Ó. Vou fazer pequenininho, para a gente não esquecer. Ó. Tá vendo esse comportamento do gráfico aqui? Depois a gente vai entender como utilizar isso daqui a nosso favor quando nós lidamos com uma variação. Tudo bem? Mas o legal é o seguinte, esse carinha aqui, se eu for repetindo esse gráfico, 2π, 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 eu vou construindo exatamente o nosso gráfico de seno. Então, ó, se eu vir aqui e fizer exatamente esse desenho à direita, eu vou continuar o gráfico. Ó. Olha a repetição. Ó, vou continuar o gráfico. Ó. E assim vou. Aí uma pergunta pode surgir, Jonathan, esse gráfico ele vai continuar infinitamente? Vai. E assim, o legal é que esse assunto aqui, inclusive, você pode utilizar para você estudar ondas em física. A partir do momento que você entende função trigonométrica, quando você for estudar ondulatória, quando você for estudar lá na física, lembra do MHS? Vocês vão ver que assim, a maior parte das fórmulas do movimento harmônico simples tem a ver justamente com funções trigonométricas. As expressões elas aparecem em função de seno e cosseno. Por quê? No gráfico de seno, e vocês vão ver que em cosseno acontece a mesma coisa, você tem exatamente o comportamento de uma onda. Inclusive, lembra do nosso período? Esse desenhozinho aqui é uma das possibilidades para o que a gente chama na física de comprimento de onda. E posteriormente a gente vai entender como a gente pode utilizar isso daqui a nosso favor. Tudo bem? Beleza? Então, ó, guarda no coração esse desenhozinho aqui, ó. Lembra que esse desenhozinho aqui, ele acontece com uma variação de 2π. E por isso a repetição. Lembra da história do período? Lembra que lá no primeiro vídeo eu citei o exemplo da Copa do Mundo, que você tem uma variação em tempo de 4 anos, certo ou não? E aquele evento vai se repetir. Ou seja, de 2π em 2π, esse gráfico vai se repetir e ele vai continuar infinitamente, logicamente sempre estando sujeito ao nosso domínio. Beleza? Vamos para a próxima parte. Vamos lá, minha gente, para a gente poder finalizar esse vídeo e não deixar ele muito extenso. Preste atenção aqui, por favor. Agora, a gente vai falar rapidamente sobre o gráfico da função f de x igual a cosseno de x. E como eu falei, você vai ver que assim, a partir do momento que a gente entende o que é o seno, como acontece o gráfico de seno, automaticamente o de cosseno fica mais simples de se entender. Então vamos lá, preste atenção. Voltamos aqui para o zero.
repara que horizontalmente, tudo bem? Repara que o eixo cosseno no círculo trigonométrico, ele é horizontal. Então, o nosso mais 1, nosso ponto mais alto, o valor máximo que o cosseno pode assumir, está à direita, enquanto o valor mínimo está à esquerda, ok? Então, repara o seguinte, se eu começar do zero, repara que eu já estou tratando do maior valor que o cosseno pode assumir, que é o nosso mais 1. E repara que a gente vê isso graficamente. Observa como, na direção do ângulo zero aqui, ó, olha o ângulo zero, eu tenho ó, o valor máximo para o cosseno. Repara que o gráfico ele já começa lá em cima, já começa no pico, certo ou não? Aí o que eu vou fazer a partir de agora? Conforme eu vou aumentar o meu ângulo, eu vou sair de 0 e vou para π sobre 2, repara que eu vou estar caminhando para a esquerda, certo ou não? Só que o gráfico de cosseno, ou melhor, o eixo do cosseno, ele não cresce para a direita? O menos 1 não está à esquerda e o mais 1 não está à direita? Ou seja, se eu saio do 0 e vou para π sobre 2, horizontalmente eu estou andando para a esquerda. Ou seja, o nosso cosseno vai passar a diminuir. Então, ó, eu vou sair daqui e vou para π sobre 2 no ângulo. O que aconteceu no cosseno? Eu saí do mais 1 e vim para 0. Ó. Olha como está na mesma direção. Ó, eu saí do 0, cujo cosseno é mais 1, e desci. Ó. Onde é que eu vou assumir o valor do cosseno igual a 0? Em π sobre 2. Olha que legal. Aí eu vou daqui, ó, de novo, de π sobre 2 para π. Certo ou não? Quando eu chego em π, repara que saindo de π sobre 2 para π, eu não estou aumentando o meu ângulo, certo ou não? Só que, aumentando o ângulo, eu ainda estou caminhando para a esquerda. Ou seja, o valor do cosseno continua caindo. Ele sai do 0 e vem bater aqui ó, no extremo à esquerda. Onde é que é o extremo à esquerda? É no menos 1. Então, ó, quando o ângulo for π, qual o valor do cosseno? Menos 1. Olha que legal. Aí beleza, vou continuar aumentando meu ângulo. Eu vou de π para 3π sobre 2. Estou aumentando meu ângulo. Repara que agora a gente já começa a caminhar para a direita. Ou seja, eu bati no ponto mínimo e comecei a voltar. Ó, bati no ponto mínimo, agora eu vou passar a subir. Então, ó, em algum momento aqui, opa, voltei para o valor do y, 0. Então, peraí. Ó, de 3π sobre 2 para 2π, de 3π sobre 2 para 2π, eu continuo aumentando. E repara ó, que eu vou sair lá do menos 1, lá do extremo à esquerda no cosseno, e vou parar no mais 1. Aí, ó, nesse caminho, eu estava no menos 1, quando x vale π, passei pelo 3π sobre 2. Ó, olha o 3π sobre 2 aqui, ó. Olha o cosseno valendo 0. Repara que horizontalmente a posição do cosseno está diretamente ligada ao cosseno 0. Ó. Aí, ó, conforme eu aumento o meu ângulo, repara que eu caminho para a direita. Ó. Eu saio de 0 e vou lá para o ponto máximo. Venho aqui para o extremo à direita. Isso acontece no nosso 2π. Olha o pico aqui, ó, o ponto mais alto aqui. Ó. E assim vou. E um detalhe legal é o seguinte, vamos lá. Lembra que eu citei no gráfico de seno sobre esse comportamentozinho aqui, ó, fazendo inclusive uma comparação com o comprimento de onda da física? Repara que agora eu tenho um segundo comportamento, ó. Ó, vê se eu não tenho esse comportamento aqui. Ó. E repara que esse comportamento aqui ó, vai de 0 a 2π. É o período, é a repetição. Então, ó, se eu começar a repetir esse mesmo desenho várias vezes, ó, olha como eu vou montando a minha onda. Ó, tudo bem ou não? Então, repara que mais uma vez eu tenho de novo a ideia do período. Lembra que o período é 2π? Tudo bem ou não? Então lembra, gente, o comprimento de onda na física, ele pode ter esse comportamento, eu estou falando visual, comportamento visual, não estou entrando em termos físicos. Comportamento visual, ele pode ter esse comportamento que é meio, máximo, meio, mínimo, meio. Beleza?
Esse daqui é legal de você lembrar da seguinte forma, é a maneira que eu particularmente gosto mais. Você pode ver que o comprimento de onda aqui, ele sai de um pico até um outro pico. Posso olhar dessa forma também, ó. E a repetição disso, ó, vai montando o gráfico para mim. Ou seja, o comprimento de onda também pode ser observado na distância entre dois picos da onda. E detalhe, eu posso acrescentar aqui o seguinte. Da mesma forma como a gente pode utilizar os picos como referência para determinar o comprimento de onda, eu também posso utilizar os vales. Ó, o vale. Repara que essa repetição aqui, ó, também vai gerar uma continuidade do gráfico. E adivinha? Se eu saio daqui e vou até aqui, ó, eu preciso andar exatamente 2π, porque é o comprimento de onda, é o período, é o que precisa se repetir para eu conseguir construir esse gráfico. Inclusive, eu posso utilizar essa ideia para determinar aqui, ó, se liga, tá vendo esse vale aqui? Esse vale não está em π? Poxa, o quanto que eu posso variar esse cara aqui para chegar no próximo vale? Pô, peraí, a variação para eu repetir alguma coisa é 2π, então peraí, π mais 2π vai bater lá em 3π, ou seja, o próximo vale, ele vai bater aqui, ó, em 3π. Repara, ó, de um vale a outro, eu andei 2π, ó, de π a 3π. Olha a variação. Tudo bem? Beleza? Bom, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar as variações desses gráficos para um próximo vídeo. Não esquece, por favor, de curtir, de compartilhar. Gente, eu estou, como eu disse no primeiro vídeo desse canal, eu estou me aperfeiçoando, não sou profissional na área, mas vocês não tenham dúvidas de que eu estou me esforçando para que eu possa melhorar, para que eu possa aperfeiçoar o nosso trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.